Olá, sejam bem-vindas, maravilhosa, Marisol, Gabriela, bem-vinda. Como é que estão aí nesse portal de Leão? 8 do 8. Já conseguiram concentrar essa energia? Alguém conseguiu se conectar hoje? Oi, Marisol. Nel, bem-vinda, boa noite. Tá tudo bem aí o som? Me ouvem bem? A gente vai esperar um pouquinho aí o pessoal chegar para eu começar. Olá, sejam bem-vindos, pessoal que tá chegando aí. Olá, essa live de hoje, pessoal, é um dia bem, assim, auspicioso, né, no Portal de Leão, 8 do 8, uma energia leonina com o sol ativo aí, né, trazendo esse brilho do leão, né, para as nossas vidas. E Rauche, Rafael, então, pessoal, eu fiz uma enquete, né, acho que semana passada, eu não me recordo, e coloquei alguns temas, né, que seria os temas que as pessoas gostariam mais de ouvir, né, e o que mais foi votado foi a expansão da consciência, que é um assunto bem atual, né, relevante, e digo até assim que eu nem me considero, vamos dizer assim, uma pessoa especialista no assunto, mas venho caminhando aí um caminho, né, aonde tenho trabalhado muito o autoconhecimento e a expansão da consciência, ela é inevitável, né? Então, eu tô aqui para compartilhar, né? E vamos aguardar um pouquinho mais, ver se entram mais pessoas aí. Quem conseguir ficar até o final, provavelmente, acho que vai até umas 8 horas a live. Deixa eu ver se eu consigo escrever aqui. Sete horas é um horário que é cedo, né? Acho que muita gente também tá no trabalho, tá na aula e tal. Mas como hoje é um dia que eu vi que hoje, assim, vai ter muito movimento nesse dia, desse Portal de Leão, né? Eu resolvi fazer essa live mais cedo, porque eu sei que a partir das 8 horas tem muita coisa acontecendo. Hoje vai ser movimentada essa noite aí de Portal. Nath, maravilhosa. Obrigada pela presença. Vou falar um pouquinho sobre expansão de consciência, que foi um tema aí mais votado, mas logicamente na minha visão, no meu ponto de vista, a Nath aí e o Rafa, que estão presentes aí, são pessoas que têm bastante conhecimento do assunto. Paty, seja bem-vinda. A gente vai esperar um pouquinho, vou esperar ainda uns 10 minutos, né, pra gente falar um pouquinho sobre expansão de consciência, no meu ponto de vista, né? E é sempre bom a gente ouvir um ponto de vista diferente, né? A gente tá sempre aprendendo, né? A cada leitura, a cada encontro, a cada... Tânia, bem-vinda! A cada contato, né, que a gente tem com as pessoas, com um livro, com um vídeo, né, enfim, tudo que a gente vai agregando, a gente vai expandindo a consciência, né? Então, eu quero trazer um pouco do meu ponto de vista nessa noite maravilhosa aí, né, Portal de Leão. Natália, Leonino, tem mais leonino aí? Se tiver mais leonino aí, diz quem é leonino aí. Coloca eu. Sei que a Natália é leonina. Não sei se tem mais leonino presente.
leoninos não compareceram. Mas eu vou esperar mais um pouquinho, gente, antes de começar o tema em si. E falar um pouquinho aí do que é a expansão de consciência no meu ponto de vista, né? Com base nas minhas experiências, com base nos meus estudos, né? Na minha vivência. Né? A expansão de consciência é um tema que está cada vez mais em pauta, né? Não é de agora, né? Agora eu acho que é um momento que, até pelas redes sociais, esse tema ele veio de forma mais ampla e mais fácil, né? Até porque um tempo atrás a gente não tinha rede social, não tinha internet, mas a gente sabe que tem mestres que há anos escrevem livros, escolas, isso é muito antigo, né? Até os grandes mestres da psicologia, né? Entre outros aí de escolas iniciáticas da espiritualidade, o próprio Jesus Cristo, né? Já veio nos ensinar o que é a expansão de consciência. Acho que foi até o maior assim de todos, né? Entre outras consciências que passaram por aqui, né? Então chega a ser até, vamos dizer assim, de forma corajosa, né, da parte da gente poder falar sobre esse assunto. Mas o que eu penso, e para estar abrindo essa live aqui no dia de hoje, né, é porque eu penso que sempre para alguém vai servir, né? Então, se a gente conseguir plantar uma sementinha, né, e essa sementinha puder fazer diferença na vida de uma pessoa, já tá valendo, né? Já tá valendo o tempo, a intenção, né? E a energia compartilhada, porque os grandes mestres já vieram aqui, né? Já fizeram esse papel de compartilhar o que é a expansão de consciência, muito melhor do que nós, né? E a gente tá aqui, obrigada, Rafael. A gente tá aqui, na verdade, gratidão, idem. Rafael aí é um mestre, quem tiver interesse, segue ele lá no Instagram, Ayahuasca Experience, né, que trabalha muito também com essa questão de expansão da consciência, né? Quem quiser seguir ele lá no Instagram, já aproveita a vibe, já conecta aí, já segue ele lá, que ele também tem muito conhecimento. E eu digo assim, o que vieram, né, essas grandes consciências replicarem, nós estamos aqui só replicando, né? A gente está replicando porque, como eu digo, sejam bem-vindos os que estão chegando agora. Essa live, ela é da expansão da consciência, tá? Então, quem quiser e puder permanecer, eu não iniciei ainda o tema principal, que é a expansão da consciência, né? Eu vou iniciar daqui uns minutinhos, tipo, são agora 7:09, tipo 7:10 por aí eu inicio exatamente no tema, porque é um tema que eu acho que vale a pena a gente esperar quem tem interesse, né? Então quem tem interesse, senta aí, não sei, né, que ambiente que estão, mas para eu poder falar um pouquinho sobre a expansão de consciência, né? Então, como eu estava falando, vieram consciências muito expandidas aí, né? O Mestre Jesus, Buda, enfim, N outros mestres ascensos de várias escolas e tal, que falam sobre isso. Só que a minha visão, inclusive, meu ponto de vista hoje, até eu nem vou entrar muito nesse âmbito. Eu quero trazer um ponto de vista um pouco, vamos dizer assim, filosófico, mas não tão com uma linha direcionada para alguma escola X ou Y, enfim, né? Eu quero trazer uma coisa mais neutra. Por quê? Porque cada um, né, que transfere ou que compartilha um conhecimento tem um ponto de vista e opta por entregar uma determinada linha de raciocínio. A minha linha de raciocínio eu quero trazer para que possa atingir as pessoas, né, que às vezes são céticas, né? Às vezes tem pessoas que a gente fala sobre algumas coisas e tal, e aí, eu não acredito nisso, eu não acredito naquilo. Então eu quero tentar trazer aqui um ponto de vista um pouco mais neutro, vamos dizer assim, para que cada
pessoa que receba a informação do meu ponto de vista sobre o que é expansão de consciência possa tirar as suas conclusões sem julgamento, né? Sem julgamento. E isso é um dos pontos que eu vou tratar aqui também, né? Que é a questão do julgamento. Né? Quando a gente julga muito, é porque a gente está muito no nosso campo mental, né? Então a gente está muito ainda na identificação do ego. Então isso é um dos pontos aqui que eu vou tratar na live. Então os que estão chegando agora sejam bem-vindos. Essa live vai ficar mais ou menos até umas 8 da noite, né? E o tema aqui é sobre expansão da consciência. Então quem tiver interesse, permanece mais uns minutinhos e eu já vou entrar, né, aqui no tema, porque vamos lá, né? De forma pontual, algumas pessoas aí entraram na live às 19 horas, enfim. Então, os que forem chegando, né, vão ir agregando aí na nossa entrada aqui. Então, pessoal, eu vou começar. O que eu quero, qual é o ponto de vista que eu quero trazer aqui sobre a expansão de consciência nesse dia 8 de agosto, Portal de Leão, né? Essa energia maravilhosa aí dos leoninos. O que eu quero trazer sobre a expansão de consciência é falar o que é a consciência, né? Em primeiro lugar, no meu ponto de vista. A consciência, em primeiro lugar, ela é diferente da mente, né? A gente, em vários momentos, a gente pensa, né? E a gente fala até que a consciência é a mente, né? Porque fica mais fácil da gente explicar, né? Às vezes a gente falar que a consciência é a mente. Então uma pessoa que tem a consciência expandida é a pessoa que tem a mente expandida. Às vezes é mais fácil pra gente poder explicar, mas na verdade uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? Então a mente é uma coisa e a consciência é outra coisa. São duas coisas completamente diferentes. Dentro desse âmbito, o que acontece? A mente, ela é a parte que vai estar no nosso ego. Eu gosto de dizer que a mente ela é um software, né? Ela é um software inteligente, né? Inteligente, que está aí a nosso favor, mas que a Amanda, seja bem-vinda. Estou falando um pouco sobre expansão de consciência e identificando aqui o que é a mente e o que é a consciência, que são duas coisas bem diferentes. Então, o que acontece? A mente é algo que, como eu digo assim, tudo que tá dentro tá fora, né? Então, o todo, que é essa consciência expandida, essa consciência universal que a gente fala, o que existe fora, existe dentro da gente. Então, assim como nós temos a nossa mente e nós temos a nossa consciência, o todo, que é o universo, que é o Deus, né? Vamos lá, cada um chama de uma coisa, dá um nome diferente e não estou falando de religião, né? Aqui não estou trazendo nenhuma linha de escola nem de religião, né? Uma linha neutra, né? Vamos dizer assim. Então, o que acontece? Essa consciência maior e expandida, vamos dizer assim, que é o todo, que é o universo e que é Deus, ele também tem uma mente que pensa, uma mente que cria, né? E uma mente que está o tempo inteiro em expansão, em evolução. Como nós todos, né, somos uma centelha, uma fatia, né, dessa consciência expandida, dessa mente expandida, né, e que isso nos gerou, né, a nossa formação, ela veio de um ponto de que nós somos uma parte desse todo, né, nós somos uma centelha, né, uma chispa, né, é uma partícula desse todo expandido. Então, o que acontece? Tudo que acontece dentro da gente, acontece fora. O que tem dentro, tem fora. Então, quando eu falo da nossa mente, a nossa mente é uma coisa e a consciência é outra. A mente, ela vai estar com o nosso ego, com o nosso eu inferior, com o nosso eu identificado. Oi, Lúcia, seja bem-vinda. E tem essa identificação com a matéria.
né? Então tudo que está relacionado ao nosso campo mental, né? A nossa mente humana e inclusive a mente coletiva, né? Porque aí quando eu falo que a nossa mente humana é o que está aqui dentro, é o micro, porque nós somos o micro, nós somos uma partícula do macro, né? Então essa partícula, essa chispa, essa centelha que somos nós, a nossa parte mental é onde vai estar o nosso ego, o nosso eu inferior, né? Onde vai estar as nossas partes que vão se identificar com a matéria, né? E a nossa consciência já é exatamente o contrário. A nossa consciência é a parte que está o nosso eu sou, né? O nosso eu superior. Seja bem-vindo aí, Cacá, Sabrina. Eu estou falando aqui, gente, vou ter que voltar um pouquinho. Estou falando sobre a consciência, né, expansão de consciência, mas eu primeiro estou explicando o que é a consciência no meu ponto de vista e o que é a mente, né? Consciência é uma coisa, a mente é outra. Então a mente é onde está lá o nosso ego, o nosso eu inferior, né? O nosso eu identificado com a matéria e toda a nossa identificação com os fatores externos, né? Tudo que está do lado de fora, tudo que é matéria, esse nosso eu inferior, né? Esse nosso mental, ele tá identificado com isso, né? Inclusive com os nossos sentimentos, né? Se identifica com tudo aquilo que tá fora. A consciência, por sua vez, é o nosso eu sou, né? É o nosso eu superior, é o nosso Atman, né? A nossa alma. E esse eu superior, a nossa alma, que é a nossa verdadeira essência, como a gente chama, né? É uma parte que está escondida, né? Quando a gente vem aqui para esse plano, né? Quando a gente vive essa experiência humana, vamos dizer assim, é mais fácil, né? Nós nos identificarmos com a mente, com o ego, com esse eu inferior, né? E o que acontece? Ao longo da nossa vida, essa identificação, né, muitas vezes faz com que a gente esqueça, né, quem a gente é verdadeiramente. E quem a gente é a nossa consciência, né, é o nosso eu superior, né, é essa nossa alma, é a nossa chispa divina, é a nossa centelha, é o nosso eu sou. E aí, como o Rafael tá falando aí, desperte, né? O que é esse despertar da consciência, né? O despertar da consciência é quando o nosso eu inferior, ele se lembra, ele tem uma lembrança, né? Que ele não é esse eu inferior, que ele não é esse eu mental, que ele não é essa identificação exclusiva com a matéria e que ele é algo mais, né? Então aí entra o auto-observador, aí entra o autoestudo, aí entra a autoconsciência. Então o processo de despertar, né, de despertar da consciência, ele é um processo que é individual, né? Ele é um processo individual, ele depende do indivíduo, ele é um despertar que vem de dentro para fora, né? E que cada indivíduo, ele tem o seu processo. Ele tem o seu processo de despertar da sua própria consciência. Ou seja, é um processo, né? Então, a gente diz que a vida, ela é, vamos dizer assim, essa experiência humana, né? Que a gente vive, ela é uma experiência para que, né? Essa nossa centelha lembre quem ela é. E o que ela veio fazer aqui, né? Então, assim, no fundo, tudo é consciência, né? Tudo é consciência. Então, por exemplo, nós somos consciência, as plantas são consciência, né? Os animais são consciência. E qual é a diferença, né, entre as plantas, os animais e nós, né? Claro, existem diferenças meio óbvias, mas aqui, na linha que eu quero trazer, a maior diferença é que nós temos essa racionalidade, né? Uma racionalidade, temos, né, um cérebro diferente, né? Temos uma composição diferente, né, do elemental planta e dos animais, que é um exemplo que eu tô trazendo, mas que todos são consciência, né? E, por exemplo, a planta, ela é uma consciência que ela apenas é.
né? A planta, ela é o ser, ela é o que ela é, né? O animal também, ele simplesmente é, porque ele é pura consciência, né? Nós temos o contraste. Por quê? Porque além de nós termos essa consciência, o eu expandido, o eu superior, a alma, o Atman, a gente tem a mente, né? E a nossa mente, o nosso cérebro, a nossa composição, ela é racional, né? Tanto que o ser humano é o único, né, animal racional, como a gente fala, né? Por quê? E é justamente por conta de sermos o único animal racional que nós temos este contraste, né? E que a gente vive nessa dualidade de estar entre mente e consciência, mente, alma, consciência, né? E a gente vive nessa dualidade. Então, a gente percebe que para a gente expandir essa consciência, ou para a gente despertar essa consciência, a gente tem que caminhar um caminho. E o caminho do despertar da consciência é um caminho de autoconhecimento, é um caminho de autoestudo, é um caminho de você ativar o eu observador, né? Então, por exemplo, o que eu gosto de trazer aqui? Que a meditação, o yoga, existem vários expansores de consciência, né? Que o que é o expansor de consciência? É quando a pessoa ela vai acelerar um processo de relembrar quem ela é. Porque no mundo que a gente vive, né, na terceira dimensão, na Matrix, ou, né, enfim, o nome que a cada um aí soar melhor, esse mundo que a gente vive, ele é um mundo muito mental, né? Ele é um mundo de identificação com o ego e com esse eu inferior e com a matéria. Então, o que acontece? Muitas vezes, o processo de autoconhecimento, ele vem de N fatores, né? Ele vem do autoestudo, né? Ele vem de que também nós somos compostos não só, vamos dizer assim, pela alma, nós temos o corpo físico, também a matéria. Então, a gente também precisa expandir o corpo físico, né? Então, como eu sempre digo, uma coisa que eu gosto muito de falar é que o segredo está no equilíbrio. Então, a gente manter o equilíbrio entre corpo, né, a mente e a alma, né? O tripé, ele tem que estar sempre equilibrado. Então, a gente imaginar que nós somos um tripé, vamos dizer assim, né? Se é corpo, mente ou alma, não estiver sendo trabalhado, né, pode aí a gente ter um desequilíbrio. Então, a expansão da consciência, né, ela consiste basicamente em quê? Em você despertar o seu eu sou. É você ter essa conexão com a sua alma, com o seu Atman. E a cada evento, né? Vamos dizer evento, né? Como que a gente expande uma consciência? Vamos lá. Existem várias formas de se expandir uma consciência. É um processo, né? Então a gente vive uma vida. A gente conhece pessoas que vivem uma vida e não expande a consciência, né? Numa forma mais ampla, né? Mas pela lei natural da vida e pela lei natural da evolução, todos expandem a consciência. Todos expandem a consciência de alguma forma ou de outra. Alguns no nível maior, outros num nível menor, né? Aqueles que ficam muito identificados com a mente, com o ego, que não tem autoestudo, que vivem no julgamento, né? Nas reatividades da mente. Quando que você vê que uma pessoa ela não tem uma consciência tão expandida, né? Uma pessoa que você percebe que não tem uma consciência muito expandida é quando a pessoa está muito na reatividade, né? É quando é papum, 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 né? Então, a pessoa muito reativa, né, é a pessoa que ela tá muito no mental, quando ela tá muito identificada com as questões materiais, com as questões do ego, muito julgamento, né? A gente percebe aí que não tem um autoestudo e uma conexão com o seu eu sou. Então, na verdade, uma consciência expandida, né? Ela tem a ver com uma maior conexão com o eu sou, né? Então, isso é, assim, no meu ponto de vista, a expansão da consciência. A verdadeira expansão da consciência é a maior conexão com o seu eu sou. Então, isso é um processo, né? Rafael aí, que é especialista no assunto, quem quiser segue ele lá no Instagram. Obrigada pela presença.
o despertar da consciência, a expansão da consciência, nada mais é do que você se aproximar do seu eu sou, do que você se aproximar da sua chispa divina, do que você se aproximar do seu Atman, do que você se aproximar da sua alma. Flávia, seja bem-vinda. Já tô longe no assunto aí, mas eu sei que você vai pegar, porque você entende, também manja muito. Quando o nosso eu superior, ele se encontra, inclusive, mais empoderado. Inclusive mais empoderado. Por quê? Porque a gente vai se conectando com aquilo que a gente realmente é. Então, como eu dei o exemplo, por exemplo, das plantas, né? E dos animais. As plantas são consciência. E elas simplesmente são o que elas são. Uma planta ela simplesmente é. Então, ela não racionaliza, ela não fica falando que nem a árvore. Eu adoro esse exemplo, né? Uma árvore linda e maravilhosa. Deixa eu arrumar o cabelo aqui. Uma árvore linda e maravilhosa olha para a árvore vizinha e diz: ah, você cresceu mais rápido que eu, você floriu mais do que eu. Não, né? Cada planta, cada árvore, cada, né? Que nem os animais, eles simplesmente são a consciência que eles são. Eles são a consciência que eles vieram para ser. Então Deus, né? O universo, né? A fonte criadora, ela é tão perfeita, tão maravilhosa que olha a bênção, né? Colocou conosco aqui nessa experiência humana a gente ter essa oportunidade de conviver com as plantas, né? De conviver com esses elementais, com os animais que simplesmente são consciência pura e são o que são. Inclusive, acho que até para nos mostrar, né? Claro que traz um equilíbrio, o animal é puro amor, ele é o que ele é. Então, nós vivemos o contraste porque nós temos a dualidade dentro de nós, né? Que é o mental, né? Que é o mental que carrega o ego, que carrega esse eu inferior e que é identificado com essa matéria e com essa realidade aqui. E que no fundo, não é o que realmente nós somos, né? Eu digo, né? Nós carregamos dentro desse eu mental, desses egos, os nossos defeitos psicológicos. Então Deus é tão perfeito que ele disse, ó, não vai ser tudo tão perfeito assim, vocês vão ter que trabalhar, né? Trabalhar para caminhar em direção ao Atman, né? Caminhar em direção ao eu sou, caminhar em direção à alma, para que cada um consiga expressar aquilo que realmente é. Gente, e é um trabalho, né? É um trabalho, é o autoconhecimento, é a autorresponsabilidade, é o autoestudo. E eu trago muito assim uma coisa que eu gosto de falar, que é a gente ampliar a nossa percepção. A expansão da consciência, ela consiste, no meu ponto de vista, em você ampliar as suas percepções, né? E quando você começa a ampliar as percepções, é por isso que o caminho do meu despertar foi, né? Muitas pessoas têm o caminho do despertar da consciência pela espiritualidade. Por que pela espiritualidade? Porque dentro da espiritualidade, de N escolas, né, a gente se conecta com o nosso eu sou. A gente se conecta com a nossa alma. Então, por isso que normalmente o que tem a ver com despertar de consciência, alguma coisa, às vezes está relacionado à espiritualidade. Mas nem sempre precisa ser este o caminho, né? E existem expansores também de consciência, né? Existem expansores de consciência. Eu digo que o yoga é um expansor de consciência, né? A ayahuasca, que é uma medicina, é um expansor de consciência também. E existem N outros expansores de consciência que nada mais são do que, seja alguns químicos, né? Ou não, por exemplo, são ferramentas, vamos dizer assim, né, que tá aí à nossa disposição. para quê? Para que a gente possa ampliar as nossas percepções, né? E dentro desse ampliar de percepção, o nosso eu superior se sobressair a esse eu inferior, que é esse eu mental, esse eu identificado com essa matéria. Então, muitas vezes, o que acontece? Quando a pessoa, né, quando nós estamos muito identificados no nosso campo mental, com o ego e tal, e com esses sentimentos, a gente acaba vibrando, né? Como eu falo assim, a gente vibra no medo, na insegurança, na incerteza, porque a gente só se identifica com a carne, só com a matéria, só com a realidade que a gente enxerga, com esse olhinho aqui, né? E quando a gente começa a caminhar um caminho
em que a nossa consciência maior começa a acessar e se aproximar desse eu sou, né, desse eu divino, né, dessa alma, a gente se torna um pouco mais empoderado, a gente começa a perceber aquilo que faz sentido e o que não faz, e a gente começa a ampliar as percepções e iluminar, como a gente diz, né? O que é iluminar? É você conseguir, quando a gente expande e amplia uma percepção sobre alguma coisa, principalmente do que a gente é, né? Que é essa... Vou tentar trazer um exemplo aqui para ficar mais claro. Vou trazer uma experiência minha. Um dia eu tive um sonho, né? Eu adoro experiência, né? Eu gosto de falar, mas eu acho que a experiência, ela fala mais do que tudo, né? Sara, seja bem-vinda. Eu tô falando sobre expansão da consciência, tá? Mente e consciência. Um dia eu tive uma experiência de um sonho, né? Em que eu fiz uma viagem astral, aqueles sonhos que não são sonhos, né? Em que você vai e que você tem contato com algo maior, né? Que você tem contato com uma coisa assim que você diz, uau, né? Que você vibra num lugar que é aquela coisa que você diz, nossa, esse é o paraíso, o que é isso, né? E eu tive nesse lugar, não tem uma historinha, mas eu me vi em luzes e tal, e em coisas assim, acessando essa consciência maior. E quando, né, a minha alma voltou para o corpo físico, isso era um sonho. Quando a minha alma voltou para o corpo físico, eu tomei um susto. Porque quando eu olhei pra mim, que eu disse, o quê? Tipo assim, o quê? Eu sou isso aqui? Eu tô aqui, nessa carne aqui? Que isso, né? Isso não pode ser eu, né? Então, isso não pode ser o meu eu sou. Isso não pode ser a minha alma, né? Então, para quem tá chegando agora aí, eu tô falando um pouco sobre expansão de consciência, o que é consciência, o que é mente, o que é ego, eu inferior, né? Tô até dando uma olhada aqui na minha cola. A gente percebe, falando aqui, voltando um pouco para quem chegou, que a gente percebe que pessoas que têm uma consciência mais expandida, normalmente são pessoas que já têm um certo equilíbrio emocional, né? São pessoas que conseguem dominar um pouco mais as suas emoções e os seus sentimentos, porque já não estão mais tão identificados com o ego e com a mente, né? Então, mente é uma coisa, consciência é outra, né? E o despertar da consciência tem a ver com essa aproximação do eu sou, né? A aproximação, quanto mais você se aproxima de quem você é realmente, né? Da sua centelha divina, da sua essência, mais você está despertando esse seu eu superior. Então, por exemplo, a meditação é um caminho, né? É um caminho que nos leva a entrar em contato com esse nosso eu superior, né? Porque a meditação é um momento de silêncio, um momento de presença, né? Aonde a gente ativa o nosso eu observador, que é o eu que observa. E o eu que observa é a consciência, né? É a consciência. Então, muitas vezes, inclusive aqui no meu Instagram, tem um vídeo em que eu ensino rapidamente a fazer uma breve meditação, mas as meditações mais longas, por exemplo, né, são as meditações onde você consegue entrar num silêncio profundo, né, e ir ampliando as percepções dos sentidos, né? O que significa ampliar as percepções dos sentidos? A nossa mente, né? Porque a gente vive nessa dualidade, né? Nós vivemos nessa dualidade que é mente e consciência. E isso gera um contraste. Então, muitas vezes a gente tem aqueles diálogos mentais que a gente fica ali, né? Batendo biela, como diz o outro, o tico e o teco, enfim, o que vocês quiserem falar aí, né? É quando a gente está muito identificado com a mente, né? Quando a gente está muito nesse lugar. E nesse lugar a gente fica identificado com a mente, identificado com os egos e a gente fica muito atrelado aos nossos sentidos. Então, quais sentidos? Visão, né? Olfato, tato, as nossas percepções. Quando a gente entra no estado meditativo, né? Que, por exemplo, o próprio Jesus, né? Ele que nos ensinou a meditar, né? Então, por exemplo, quando Jesus Cristo ele queria ir lá
se conectar com a consciência maior e falar com o Pai, se conectar com a consciência divina, né? O que Jesus fazia? Ele simplesmente parava a mente, ele acalmava os pensamentos, né? Então, Jesus, ele veio já para nos mostrar esse caminho. Quando a coisa começava a acontecer, ele não sabia o que ele devia fazer, qual atitude, o que ele fazia, o que Jesus fazia. Ele se retirava, ele sentava sozinho e ele ia meditar, né? Para quê? Para ativar o auto-observador, acalmar a mente, acalmar os pensamentos, sair dessa identificação, né? Essa identificação com a mente, essa identificação com os sentidos, e na meditação se amplia as percepções. Você ampliando as percepções, você começa a se abster dos seus sentidos. Então, por isso que meditar às vezes não é fácil para quem começa a meditar, não é fácil. Né? A pessoa começa aí começa a ter várias reações, né? O corpo começa a ter reações, você começa a ter cócegas, eu tô falando sobre meditação aí para quem tá chegando, né? Sobre uma forma de expandir a nossa consciência, né? O tema da live é expansão de consciência, né? E então eu tô falando sobre o que é consciência, o que é mente, como expandir a consciência. A meditação é um caminho, né, de se expandir a consciência, né? É o que Jesus Cristo fazia, né? Quando ele queria ouvir a consciência maior, né? Porque nós somos uma extensão da consciência maior. Nós somos uma extensão, então nós somos criados à imagem e semelhança, né, do Criador, né? E a imagem e semelhança do Criador significa que, assim como o nosso Criador, ele tem uma consciência que cria, ele também tem uma consciência, vamos dizer assim, de unidade, né? Ele também tem a consciência mental, né? Então, o que é importante até trazer aqui, né? Cada um de nós que fazemos parte, né, dessa consciência coletiva, a gente emite, né, alguma coisa para essa sopa coletiva, né, através do nosso pensamento, através da nossa vibração, através dos nossos sentimentos. Então, uma coisa que é muito importante eu falar aqui nessa live é que quando uma consciência se expande, né, outras consciências também estão se expandindo, porque esse é o processo que a gente veio para cá para fazer, né? A gente veio fazer um caminho, né, de autoconhecimento, de autoestudo, para a gente poder se conectar com essa nossa essência divina, né? E cada um poder entregar aquilo o que foi a sementinha que Deus plantou, né, em cada um de nós. E isso é tão interessante falar, né? Porque, por exemplo, ninguém expande a consciência de ninguém, né? Eu não tenho como chegar aqui e expandir a consciência da Edna, por exemplo. Bem-vinda, Edna, né? Ou até aqui no meu Instagram eu falo que o meu trabalho, eu sou uma facilitadora de expansão de consciência, né? Porque ninguém expande a consciência do outro, né? As consciências se expandem de acordo com os seus próprios processos, né? Cada um tem o seu processo, cada um vai expandir a sua consciência e vai ter a conexão com a sua alma, com o seu eu sou, no seu tempo, né? Então a gente não acelera o processo do outro, não tem como chegar aqui e falar, Edna, vamos acelerar o teu processo de expansão de consciência, né? A gente dá caminhos, a gente instrui. Muitas pessoas que estão dentro da área do autoconhecimento, do autoestudo, essas pessoas que trabalham com expansores de consciência, são pessoas que que já trilharam um caminho, né? E sabem, tem um conhecimento de que quando a gente começa a meditar ou fazer coisas, por exemplo, como no meu caso, o yoga foi um grande expansor de consciência, onde eu me conectei, né, mais assim, comigo mesma, né? O que acontece? Todos nós viemos, né, com a mente e com o ego, né, e com a nossa consciência. E o nosso trabalho aqui, enquanto seres humanos, nessa experiência, é a gente conseguir ir aumentando cada vez mais esse eu superior
e o eu inferior cada vez mais diminuindo. Então, esse é o trabalho que se consiste, o trabalho da iluminação que a gente chama, né? De expandir a consciência, você iluminando aquelas coisas que não são, vamos dizer assim, que são aquelas que nos atrapalham, porque muitas vezes o nosso ego e a nossa mente, muitas vezes nos atrapalham, né? Quando a gente fica nesse lugar aí de julgamento, de reatividade, né? Então, por isso que a meditação e alguns outros caminhos de expansor de consciência vão nos trazendo aquela paz, né? E até uma coisa que eu quero trazer aqui, que uma vez uma pessoa me perguntou, até não sei se a pessoa tá aqui presente na live, tava, mas não sei se ainda tá. Se a pessoa tiver, ela vai saber quem é. Vai saber que foi ela que perguntou, né? Que a pessoa me perguntou o seguinte, Kedma, por que cada vez que eu faço um processo de expansão de consciência, vamos lá, um exemplo, né? Eu aqui, por exemplo, trabalho com a mesa radiônica, com o yoga, com a neurociência e tal, né? São N processos que a gente trabalha com expansão de consciência, né? Tem as pessoas que trabalham com N outras coisas aí, Theta Healing, que eu super indico, que eu acho sensacional, o Reiki, muitas coisas são expansor de consciência, né? O que acontece? A pessoa me perguntou, Kedma, por exemplo, às vezes eu faço uma atividade que é um expansor de consciência, aí eu me sinto super bem, aquilo me dá um baita bem-estar, né? Porque eu me aproximo do meu eu sou, do meu Atman, da minha alma, me dá aquele bem-estar e depois acontece alguma coisa ruim, ou eu tenho uma coisa que acontece uma coisa que não é legal, né? Por que isso acontece? E eu acho que isso é uma pergunta que cabe muito bem de eu colocar aqui nessa live. Por quê, gente? Porque o que acontece? A gente vive nessa... Você mesma, Flávia. O que acontece? Como a gente vive nessa dualidade que é sombra e luz, luz e sombra, quando a gente passa por um processo, seja uma mesa radiônica, seja um Theta Healing, boa noite, pai, seja bem-vindo. Quando a gente passa por um processo, seja um reiki, seja uma ayahuasca, seja um Theta Healing, seja qualquer processo expansor de consciência, você iluminou, você se aproximou do seu eu sou, você expandiu, você ampliou as suas percepções, você trouxe luz para aquela sombra, né? Você expandiu e se aproximou da sua centelha divina, da sua chispa, do seu Atman, da sua alma. E aí você consegue ampliar a percepção de uma forma que você diz, sabe? Você fica assim, aí você sente aquele bem-estar gigantesco, absoluto. Por quê? Porque esse é o lugar correto, que é o lugar de alegria, o lugar de felicidade. Então, quando a gente passa, vai para um retiro, por um processo de meditação, ou como eu falei, um Theta Healing, a mesa radiônica, né? N processos que a gente faz, uma aula de yoga é um expansor de consciência, você tem um bem-estar absoluto e você sobe. O seu eu superior cresce, né? Sua consciência expande e ele ilumina aquelas partes do ego e do mental que ainda estão muito presas à reatividade, ao julgamento. E quando essa iluminação acontece, normalmente dá uma treta, né? Que é o que a Flávia me perguntou. Normalmente dá uma treta. Que treta é? Acontece alguma coisa que a gente até às vezes fala assim, mas isso aí é um teste. Isso veio para me testar. E por que a gente considera isso às vezes como um teste, né? Porque a gente diz, poxa, aí eu iluminei aqui, eu acendi aqui, eu ampliei uma percepção e é como se o ego ele viesse com tudo. Pra quê? Pra ver se você iluminou mesmo, pra ver se você realmente ampliou a sua percepção. E é nesse momento, sejam bem-vindos os que estão entrando, estou falando sobre mente, consciência e expansão da consciência. O que acontece? Dentro desses processos, quando a gente expande, a gente ilumina. E aí, sim, o ego, ele é como se ele, né? Eu digo assim, parece um... tem uma história que fala, não fala? Que o cachorro que a gente, né? Qual cachorro que a gente alimenta, né? Se é o que a gente tem dois cachorros dentro da gente. É a dualidade, né? É essa dualidade, é esse contraste que a gente vive entre
a mente e a consciência, né? Esse contraste ele acontece o tempo todo. É claro que existem pessoas que estão num processo onde buscam essa expansão da consciência. E aí uma coisa que eu quero falar aqui é que uma vez que você expande a sua consciência, você não tem como voltar atrás. E às vezes a gente tenta, né? Eu quero voltar, gente, tá demais, né? Eu quero voltar, mas não tem volta, né? Uma vez você, o máximo que vai acontecer é você ter essa nova consciência, você ampliar sua percepção sobre determinadas coisas. O ego, né, ele continua agindo para ver se você realmente compreendeu, e aí que entram muitas vezes os padrões mentais, né, que até aqui no meu Instagram eu falo que eu trabalho também com a reprogramação mental. Por quê? Porque tem pessoas que às vezes conseguem trabalhar a expansão da consciência, elas se aproximam do seu eu sou, do seu Atman, da sua alma, né, mas às vezes ficam presos nos padrões mentais. E quando a gente fica preso num padrão mental, mesmo tendo a consciência expandida, e aqui quem vos fala é alguém que passou e que passa por este processo, né? Eu vivo um processo de expansão de consciência há muito tempo, assim como eu sei que todos vocês que estão aqui na live, com certeza todo mundo está vivendo um processo de expansão de consciência, porque essa é a lei natural da vida. Todos nós vamos evoluir, todos nós vamos expandir. Em vários momentos, o que a gente percebe, o que eu percebo, falo por mim, pela minha experiência, e é por isso que hoje eu trabalho com isso, que às vezes a gente vê as pessoas nessa expansão de consciência, vão iluminando, se aproximando do seu eu sou, se aproximando do seu Atman, do seu eu divino, né? Conseguindo, inclusive, manifestar aquilo que a sua alma veio aqui para fazer, e de vez em quando resbalam na casca de banana e cai lá num processo de um padrão mental repetitivo. Então, muitas vezes, o padrão mental, ele realmente tá como um caminho neural enraizado. E às vezes, mesmo a gente expandindo, a gente tem a consciência, às vezes a gente sabe. E esses padrões mentais, e aí entra a neurociência, eu tô fazendo especialização em neurociência comportamental, esses padrões mentais, muitas vezes, eles ficam tão registrados aqui, no nosso cérebro mesmo, em caminho neural, que tem determinados padrões que eles se repetem, inclusive, com data. Eu não digo que vai ter hora marcada, tá? Mas às vezes, assim, ó, de tempo em tempo, pá, se repete o mesmo padrão. Você repete o mesmo padrão. O processo de expansão da consciência consiste em você, né, como eu estava falando, buscar ferramentas de autoconhecimento, de autoconsciência, né, de ampliar a sua percepção. Existem os expansores de consciências aí, como eu digo, o yoga é um expansor de consciência, a meditação que Jesus Cristo trouxe aqui para nos ensinar a meditação é um expansor de consciência, né, onde você senta lá, acalma a frequência mental, acalma, tira a mente de foco, né? É isso que é a meditação, é você tirar a mente do foco, ampliar sua percepção e colocar o eu superior aqui, para que o eu superior venha escanear o seu corpo físico, escaneie a mente, escaneie as emoções, escaneie os pensamentos e diz assim, com licença, agora quem vai agir é a consciência, eu vou me conectar com a consciência superior, né? A oração também é uma forma de expansor de consciência. Por quê? Porque quando a gente ora, né, verdadeiramente, eu não tô falando de reza, rezar é mecânico, rezar é automático, tô falando de oração. Quando a gente realmente abre o nosso coração e se conecta no pensamento com Deus, com a fonte divina, com a divina consciência, a gente também tá ampliando, né, as nossas percepções, a gente também tá se conectando direto da fonte, a gente também tá ampliando, também está expandindo a nossa consciência. Por quê? Porque a gente, quando através da oração se conecta com Deus, né? Com a divina consciência, com o nosso Criador, o que a gente está fazendo? A gente está conectando com o nosso eu sou. Isso é expansão de consciência. Então, para quem chegou agora na live, tá? Eu sou a Kedma, estou falando sobre expansão de consciência, que foi um tema mais votado numa enquete que eu fiz na semana passada, e que para chegar aqui nesse contexto de expansão de consciência, eu trouxe o conceito no meu ponto de vista do que é mente e do que é consciência, né? Que a mente, ela é uma identificação com o nosso ego, com o nosso eu inferior, com o nosso eu identificado com a matéria, corpo físico, realidade externa do que a gente enxerga, terceira dimensão, isso aqui, altura,
profundidade e largura. Isso é o nosso campo mental, que se identifica com o que a gente vê, com o que a gente percebe, com esse sistema que a gente fala que é a Matrix, né? Isso é o nosso campo mental. A consciência, ela é o nosso eu sou, é o nosso Atma, a nossa alma, a nossa chispa divina, o nosso eu superior, né? Então, o que que acontece? Nós, seres humanos, sofremos, entre aspas, um contraste entre a mente e a consciência. O que que acontece? O nosso trabalho de expansão de consciência, de despertar da consciência, é fazer com que essa consciência, que é o nosso eu superior, se sobressaia ao nosso eu inferior, que está identificado com o ego, com as reatividades, aquele ego, aquela mente que julga. Aí vamos trazer exemplo. Eu vejo, por exemplo, a fulaninha lá que é toda tatuada. Aí eu olho, o que que eu faço? Se eu estou no meu identificada com o ego, né, com o mental, o que que eu vou fazer? Eu vou julgar. Aí eu vou falar, ai, porque ela é tatuada, porque ela é isso, porque ela é aquilo, não sei o que, tal. Se eu tô na consciência, se o meu eu superior, o meu Atman, ele já expandiu, ele já sobressaiu, ele já iluminou, ele não tá nessa vibe, vamos dizer assim. A consciência, ela consegue compreender que tudo é uma unidade só. Que todos somos um. E que a consciência, a divina consciência elevada, que é a alma, que é o Atman, ela está em maior conexão com o eu sou, com tudo que há, com tudo que existe, assim como as plantas e os animais, que são o que são, sem ego, sem julgamento, sem a mente que racionaliza e que quer ferir, porque eles são o que eles são, né? Então, o que que acontece? Quando a gente está na consciência expandida, nesse despertar, né? A consciência elevada, ela vibra numa frequência mais alta, ela vibra no amor incondicional, e é o que Jesus Cristo veio nos ensinar. Quando Jesus Cristo meditava e sentava, ele se conectava com a supraconsciência, né? Com essa consciência maior, e aonde que Jesus Cristo vibrava? Numa frequência elevada, no amor incondicional, aonde não existe tanto julgamento, né? Jesus Cristo nem julgava, né? Ele não julgava. Nós ainda estamos muito identificados com essa mente, com esse ego, com esse eu inferior que julga o outro, que quer agredir o outro, que quer ferir o outro. Então, gente, o despertar da consciência, a expansão da consciência, ela consiste em a gente elevar o quê? Elevar a nossa frequência, elevar a nossa forma de pensamento, elevar e se conectar com esse eu superior, né? Com essa essência divina que precisa ascender, cada um no seu processo individual, para curar esses egos, essa identificação com esse eu superior, né? Porque quando a gente está muito identificado com o ego e com a mente, a gente está muito na matéria, né? Aquela coisa que é o dinheiro, é o trabalho, é julgar o outro, é você não ter realmente compaixão e amor, nem por si próprio, né? Que dirá pelo outro. E quando a gente está num processo de expansão de consciência, a gente começa um trabalho de autoconhecimento, é um trabalho de ascensão, onde a gente começa a se conectar e subir essa frequência, conectando com o nosso eu superior, e dentro dessa conexão, a gente começa a iluminar algumas coisas que não são tão legais. Então, eu digo que dentro desse processo, sim, existe uma parte que não é tão legal, né? Que é quando a gente começa a ver coisas que a gente não gostaria de ver, mas esse faz parte do processo, né? Que é a luz e sombra. E que pra gente ascender, né? Pra gente expandir essa consciência e tá numa frequência mais alta, exige sim um autoestudo, exige uma autoconsciência e uma autorresponsabilidade individual de cada um. E que muitas vezes a gente vê que dentro desse processo todo, né, que a humanidade vive, e que a gente vê que a nossa consciência coletiva atual não tá tão legal assim, né? Porque as notícias, as coisas que a gente vê às vezes assim é de entristecer, né? A gente vê que assim que a humanidade ela realmente ela tá muito identificada com o ego, com esse eu inferior, né? Que quer ferir, que quer julgar, que quer maltratar. E por isso que existem várias pessoas que hoje estão fazendo trabalhos para equilibrar essa consciência coletiva. Então, esses trabalhos, né?
de pessoas aí que estão trabalhadores da luz, que a gente fala, trabalhadores da nova era, essas terapias holísticas, esse boom de coisas que estão acontecendo, né, no planeta hoje, ela vem para quê? Para que uma fatia, né, auxilie aí a humanidade a ascender nesse processo, né, a fazer nada mais do que Jesus veio aqui há tanto tempo nos ensinar e que, poxa, que a gente até hoje não entendeu. Fácil, a gente sabe que não é, mas não só Jesus Cristo, mas como vários outros mestres ascensos vieram, né, e passaram pela experiência humana, né, com nem tantas facilidades como nós hoje, por exemplo, que estou aqui falando com pessoas que eu nem sei de que lugar do Brasil estão, né? Isso é uma grande facilidade. Então hoje nós temos algumas facilidades e alguns desafios, mas não quer dizer que nós não estamos dispostos a continuar compartilhando, né, esse conhecimento. E aqui eu trago um conhecimento que não tem nada a ver com religião, né? E sim com um despertar de consciência mesmo, que tem a ver com consciência e mente, né? Com esse equilíbrio, né? Então, basicamente, o que eu queria trazer hoje aqui nessa live era um pouco disso, né? Era falar sobre a autorresponsabilidade que cada um de nós temos, né, no papel enquanto indivíduos, né, enquanto micropartículas deste macro, né, todo, que é essa consciência coletiva, que cada um de nós tem uma responsabilidade, aquilo como, né, aqui talvez tenham pessoas que conheçam o meu processo de despertar da consciência e tal. Houve uma situação em que eu acho isso muito bonito, né? Em que uma pessoa falou, Kedma, só de acessar o teu campo eu me curei. Então, quando uma consciência expande, quando uma consciência se cura, quando uma consciência faz um autotrabalho, né? Que ela consegue iluminar esse ego, essas partes doentes de nós, né? O todo agradece, né? Então, por exemplo, dentro do meu micromundo, do meu micro-universo da Kedma, existem pessoas que convivem comigo e que aquilo que eu trabalho, em que eu me esforço pelo autoestudo, pelo autoconhecimento, por aquilo que eu venho aqui, me disponho a compartilhar, para que outras pessoas possam também acender as suas luzes, né? Expandir as suas consciências, se despertarem para algo que é maior, né? A gente sente que a gente está contribuindo, né? Assim como algumas consciências vieram antes de mim e que contribuíram para o meu processo, eu penso que estar aqui é o mínimo que eu posso fazer também para poder contribuir aí com o processo de quem quer que esteja aqui até agora e que esteja acompanhando essa live aí, aos que chegaram agora por último, né? Então, era isso, gente. Eu quero agradecer a todos que estiveram aqui. Se alguém quiser falar alguma coisa aí, quiser fazer alguma pergunta, algum comentário, né? Fique à vontade. Mônica, seja bem-vinda. Depois eu vou colocar uma parte da live aqui, aí você assiste. A gente já tá no final. E o assunto aqui, o tema foi consciência, mente, expansão da consciência, despertar da consciência. E é um tema que eu digo assim, é um tema que está sendo muito abordado, né? E que eu me coloco até corajosa aqui de estar falando sobre isso. E penso o seguinte, que o pouco que a gente aprende, né, que esse processo ele é um processo longo, né, e tem a ver com o autoconhecimento, com o autoestudo, e muitas vezes não é um trabalho tão lindo assim, né, a gente olhar para partes dentro de nós que não são tão bonitas, né, mas é a coragem, né, é a coragem da gente olhar para as nossas partes feias e dizer, ok, sei que vocês estão aí, né? Reconheço, né? A gente reconhecer os nossos medos, as nossas inseguranças. E se tem um recado que eu gostaria de deixar aqui, é que um excelente caminho, né, para a expansão da consciência é a gente vibrar no amor,
né? A gente procurar ter as lentes do amor ativas dentro de nós, né? Existem várias formas de fazer com que isso aconteça. A meditação eu considero como um excelente caminho. Existem várias ferramentas, mas até para quem quiser aí no meu Instagram tem um vídeo que eu falo brevemente como meditar. Mas é isso, né? Então, alguém tem alguma pergunta para fazer antes da gente encerrar? Algum comentário? Quem entrou agora? Eu vou ver se eu consigo editar aqui, colocar uma parte da live para vocês acompanharem, mas a gente já tá no final. Hoje é um dia maravilhoso, auspicioso, portal 8/8, né? A energia de Leão, né? Leão aí é um signo do Sol, né? Aonde quem interessar e que gosta, né, de astrologia, pode procurar aí no seu mapa astrológico qual a casa você tem em Leão, né? Que aí é a casa, se é dos relacionamentos, se é da família, se é da espiritualidade, se é do dinheiro, né? Do trabalho, do nosso mapa astral aí. Cada casa muitas vezes está relacionada a algum signo. E quando a gente tem uma casa em algum signo, significa que a gente está nessa energia, né? Do signo regente. E esse portal de Leão, de 8/8 de hoje, é um dia auspicioso, de muita energia. Foi o dia que eu resolvi abrir essa live, então. E se ninguém tem nenhuma pergunta, aos que entraram agora, a live já tá no final, né? Falei um pouquinho sobre expansão de consciência, sobre a mente. Então eu agradeço todo mundo que ficou aqui até o último minuto, né? Gratidão aí a todos. Dá vontade de ficar, né? Opa, olha aí, ó, músicas de fatos reais que falam um pouco sobre isso, ó, se quiser compartilhar aí, fica à vontade, viu? Obrigada pela presença e foi um prazer, gente, estar aqui com vocês. Nos próximos eventos eu colocarei aqui mais enquetes, né? E coloco assuntos que vocês tiverem a fim de me ouvir falar. Aí vocês votem, acompanhem aí o Instagram, né? Acompanhem meu trabalho também. Então, meu trabalho consiste aí como ser uma facilitadora de expansão de consciência, né? Cada um vai expandir a sua, né? No seu processo, no seu tempo, como uma plantinha, né? Você imagina uma semente, quando a gente planta uma semente, se ninguém pode chegar lá e botar água demais ou botar sol demais. Se eu plantar uma sementinha e começar lá, né? Cresce, água, sol. Não é esse o meu papel, né? Como uma facilitadora de expansão de consciência, né? O meu papel é mostrar um caminho, né? Ser uma condutora dentro de um processo aí que eu posso dizer que eu iniciei desde os meus 14 anos de idade. Eu venho num processo de autoconhecimento, de autoestudo, e não por acaso eu estou aqui, né, em live, né? Porque pra gente poder se sentir, vou dizer até assim, se sentir seguro, né? Ao ponto de colocar nossa carinha aqui para falar de um assunto, é porque a gente, não digo que eu domino esse assunto, mas eu sei muito sobre ele. Então, quando a gente chega num dado momento, a gente acaba transbordando, né? Existem pessoas, inclusive, que sabem até mais do que eu, né? Tem mais capacidade técnica, teórica, enfim. Mas eu digo que o que eu trago é realmente o meu autoestudo, a minha experiência, né? E hoje tô aí conseguindo, vamos dizer assim, auxiliar a vida de algumas pessoas através da reprogramação mental com a neurociência, né, com a mesa radiônica, trabalhando as energias, né, e o equilíbrio dos chakras e todas as áreas da vida. E a gente trabalha meditação também, enfim, o meu trabalho é um trabalho em que eu criei um modelo aonde eu quero auxiliar as pessoas, né,
a facilitar esse caminho, né? A facilitar esse caminho de expansão da consciência, porque a gente sabe que no fundo não é fácil, né, minha gente? A gente tá aqui nessa experiência humana, é tudo muito legal, tudo muito bonito, a vida é linda, bela, maravilhosa, mas todos nós somos conscientes dos desafios que a gente enfrenta, né? E creio que aqui cada um tem os seus, né? E que para cada um a gente nunca pode julgar o que é o desafio do um ou do outro, né? Porque a gente não tá no lugar do outro, né? A gente não tem a lente do outro, a gente não tem o sentimento do outro, a gente não sabe como que a cabeça de cada um, né? Então cada um tem uma criação, cada um tem um nível de conhecimento, cada um tem um Atman e uma alminha diferente, né? Todos nós somos únicos aqui. Então, e mais do que sermos únicos, né? Nós somos únicos neste instante de momento. Então, por exemplo, esse instante de momento do aqui e do agora, ele é muito único, gente. 20 horas e 5 minutos do dia 8/8, as consciências que estão aqui conectadas comigo, que são 11 pessoas, são únicas. Isso aqui nunca mais vai acontecer. Então, assim, é você ser único com essa consciência nesse espaço de tempo. Isso é o momentum, né? Esse é o aqui e o agora. Então, esse é o maior presente, né, que a gente tem da vida, é o agora, né? Então, eu falei demais, né? Passei 6 minutos aqui da live falando. Mas como eu digo, existe o tempo certo, né? E eu espero que cada palavra que eu tenha aí entregue para vocês seja uma sementinha de algo bom na vida de cada um de vocês. Então, gratidão, obrigada pela presença de todos e tenham uma excelente noite de portal aí, de leoninos, tá? Eu sou leonina, então tô aqui agraciando essa luz e esse portal na presença de vocês, tá bem? Um beijo no coração, obrigada pela presença e pelo carinho de todos, viu? Tchau, gente!